Olá meninas e meninos, hoje nós vamos iniciar mais uma aula cortando a camisa masculina infantil. Bom, isso aqui é a orelha do tecido, ele é uma tricoline, ela tem um pouquinho de acetinada, então é um algodão acetinado, ele tem um brilho, é um tecido maravilhoso. E aqui tá as orelhas. Então, o que a gente vai fazer? Antigamente, quando a gente não tinha o molde que dava o trespasse, era necessário dobrar 6 centímetros. Dobrava o tecido assim, e aí quando você está dobrando, aí você vai pegar o molde da frente. Ele tinha só esse trespasse aqui, não tinha o molde da Fabi, que o da Fabi tem aqui o espaço. A gente deixava, quando você tem o molde da Vogue, o seu gabarito tem aqui o trespasse da camisa. Então ele vem só desse jeito. Aí é necessário você dobrar 6 centímetros e colocar o molde assim. Hoje não. Hoje você não precisa fazer isso. Hoje você vai abrir o pano, deixar as orelhas junto, porque o gabarito da Fabi já deu essa dobra e ainda deu a curva. Porque eu tinha muitas alunas que cortava reto, aí quando ia colocar o colarinho ficava faltando tecido. Então essa curva é muito necessária. Então a gente tem a orelha aqui juntas, a gente vai encaixar aqui. E na camisa masculina, o molde já contém, todos eles contêm, mas aqui eu não vou deixar costura. E vamos fazer uma costura nele, podendo ser francesa, podendo ser uma costura embutida ou mesmo overlock. Olha, não preciso deixar costura. Lembrando que eu dei uma leve acinturada. Comprimento, tudo certinho. Eu só peguei aqui para fazer uma linha reta. Aqui, se eu fosse deixar 1 centímetro, eu tinha que passar o lápis, vim aqui deixar 1. Então, eu sei que aqui eu não vou deixar costura. Então, aqui é o molde. Só que eu tenho que pensar uma situação. Eu quero uma manga. E se eu fazer assim, olha, eu não tenho uma manga, não dá minha manga comprida. Então, como eu consigo tirar uma manga comprida em pouco tecido? E veja que esse tecido não vai me dar diferença de cor. Então, eu vou descer ele aqui. Vou fazer o mesmo processo nas costas. E aqui eu cortei uma manga aberta, porque eu já pensei nesse encaixe. Então eu encaixo a minha manga dentro, aqui ó, ombro, porque eu não deixo costura. E eu preciso tirar a pala, que a pala não pode ser, ela também pode ser, ó, esse é o tamanho. Nós vamos colocar punho, tudo certinho. Então veja bem, então aqui ó, porque ela fica um pouquinho fofinha ainda, né? Tá. Em cima Eu vou deixar aqui, eu já vou tirar aqui o espaço do punho. Eu tracei a manga inteira, mas não marquei. Vou deixar 46 e vou dobrar, porque o punho vai ser tirado depois. Então, eu tenho que já pensar tudo certinho o comprimento que eu vou usar. Então, desde eu cortar, eu tô dobrando. Então, eu tô encaixando aqui, deixando, já imaginei a costura. Então, eu vou voltar o molde. Por que eu tenho que pensar nisso? Eu tenho que imaginar uma pala, eu tenho que imaginar um punho. E a pala, eu vou tirar ela aqui, preguinha bonitinha. Então, aqui, a gente vai pro processo. Então, você estudou o molde. Então, eu tenho aqui, eu não preciso mais do que isso. Então, eu vou encaixar meu molde aqui.
eu vou usar essa linha do tecido, ó, o tecido me dá uma lista, então eu tô colocando aqui, então nas costas eu vou pôr 2 preguinhas, igual camisa social impecável, a gente faz muito na cambraia, e vou alfinetar aqui. Então esse espaço para as preguinhas, ele tem 2, aqui esse espaço, agora que eu abro a manga, que eu tô tirando o tecido com as 2 mangas, ó. Para isso a gente faz quando tem pouco pano. O que sobrou na parte de baixo, eu vou trabalhar com o quê? Com a meu punho. Aqui eu tiro minha pala, meu colarinho, eu trabalho com ele. Eu consigo tirar o colarinho aqui tranquilamente e também tenho lá. Então eu já imaginei tudo o que eu preciso cortar. E lembrando que nenhum lugar vai receber costura, deixar costura, deixar tecido. Para fazer uma camisa de 12 anos, precisa, para trabalhar com folga, 1,20 m. Uma camisa masculina e com folga 1,5 m, dependendo da largura da pessoa. Então, nesta camisa, eu não vou deixar costura nas laterais, mas é necessário eu deixar costura aqui. Então, eu vou deixar, porque eu desmembrei isso, tirei. Eu vou tirar aqui, ó, eu vou deixar meio centímetro. Essa régua equivale a 1 centímetro, então eu vou abaixar, porque eu não preciso de deixar a costura aqui, porque eu já calculei a costura. É mais fácil perder esses pedacinhos do que você, às vezes, comprar uma altura inteira só para manga, sendo que pode fazer esse encaixe. Aqui você economizou 40 centímetros para fazer uma peça. Então aqui tá certo, encaixei a manga aqui, as costas tá aqui, isso aqui é o valor das pregas, e aqui tá certo. Então vamos para o corte. Isso aqui eu não posso cortar reto. A minha aluna tirou aqui esses dias uma camisa feminina e cortou isso aqui. Na hora de colocar o colarinho, eu tive que esticar, fazer um processo lá. A hora que a gente fez, ele ficou sobrando. Então tem que tomar muito cuidado. Não pode abaixar o colarinho, o decote, porque senão o colarinho não encaixa. Eu vou dar um pique aqui, ó, bem delicadinho, porque eu sei que é aqui que vai ser o processo das pregas, que é o tanto que eu tenho que consumir do tecido. E aqui, antes de eu movimentar, eu vou fazer isso, ó. Um pique. Eu não fiz a marcação, mas eu poderia ter feito. Vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui, de volta, e vou fazer isso. Então, eu dei um pique. O que é isso? É aonde eu tenho que virar. Pronto, então eu cortei frente, eu cortei costa, eu cortei manga. Aí o mais importante eu esqueci e fui tão empolgada que eu não fiz. Passar o tecido. O que eu mais peço eu não fiz. Meninas, ó, tem que passar. Eu não passei para cortar o tecido porque ele não estava amarrotado. Mas é necessário sempre estar com ele passadinho, que altera.
Então aqui tá bonitinho, passadinho. Agora a gente vai pôr para ver se a pala vai ficar legal. E junto com a pala a gente já vai aproveitar e vai cortar. É duplo. Então eu coloco aqui, encaixo e vejo se vai dar. Aqui eu tô vendo que o de baixo tá passando. A gente tem essa noção. Então a gente vai ajustando até achar a largura aqui que dá. Perfeito, não precisa mais do que isso. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente tem o esposo, ou filho, ou alguém que vem de fora pedindo para você costurar e a pessoa pega muito peso nas costas. Então, o que você faz? Não vou trabalhar, não vou estragar uma costura, vai faltar uma miserinha, mas eu não vou fazer isso, eu vou usar o meu retalho aqui. A pessoa vem até você e fala assim, olha, eu trabalho com... Eu sou chapa. Eu vou usar esse. Eu sou chapa. Eu tô falando com a minha assistente. Agora eu tenho uma assistente. Tô ficando chique. Eu sou chapa. O que é chapa? Pessoa, porque quem não sabe, é pessoas que ajudam a descarregar, fazer peso, carrega caixas nas costas. Então, quando apareceu uma necessidade dessa de costurar para quem faz esse tipo de trabalho, não pode cortar, ó, aqui está a orelha. Eu tô cortando no sentido da orelha. No caso de quem faz esse tipo de trabalho, é para cortar assim, ao contrário. Porque isso aqui assim cede e assim não cede, assim não rasga, assim aproveita a camisa. Então isso aqui é uma camisa social, é um esporte fino. Então eu não tenho necessidade de fazer isso, porque menino não vai pegar peso, não vai pôr nada nas costas. Mas quando a pessoa trabalha com esse tipo de coisa e movimenta muito as costas, a camisa rasga na pala. É necessário fazer isso. E outra coisa, o colarinho também, ele desgarça muito. Então, você faz ao contrário na linha do tecido. O colarinho pode e a pala pode. Então, eu aproveitei aqui e tô tirando as duas junto, porque é duplo. Esse, ó, aqui eu não preciso, aqui eu preciso. Isso, e a reguinha fininha. Então, eu tenho que lembrar que isso aqui é ombro, né? Isso aqui é decote, meio das costas, cava, e aqui é onde vai ser emendado. Aonde vai ser emendado, que vai ser trabalhado lá, tem 1 centímetro. Eu não vou marcar ali porque não precisa, mas aqui precisa. Geralmente a gente fazia muito camisa no saco branco. Eu via muito a minha avó cortar e com aquela maquininha de manivela e fazer. E sempre eu nunca tinha prestado atenção, gente, não entendia, via elas fazer costura, mas na hora, quando um punho ou um colarinho esgarça, tem como você virar ele ao contrário, dá trabalho, mas fazem. Agora, eu tenho que ver se aqui dá para tirar o meu colarinho. O meu colarinho dá para tirar aqui tranquila. Mas eu sempre deixo nessa ponta de 2 a 3 centímetros. Então, eu vou usar aqui, que eu tenho bastante. E aqui eu corto meus punhos. O punho eu vou deixar para cortar depois, quando eu estiver montando, tá? Eu também posso fazer a brincadeira de trabalhar
com o meu colarinho, um pelo direito, cortando certo, e o outro ao contrário. Também pode, a parte de dentro. Um cos também a gente faz isso, ele segura a trama. Um cede, o outro segura. Só no corpo que não pode, porque senão amarra no corpo e não tem movimento. Então aqui eu vou, a orelha tá aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou limpar aqui, porque eu já não vou precisar disso aqui, depois eu uso. Aqui estou usando pelo direito, mas a gente gosta de cortar pelo avesso. Então eu vou vir com os dois tecidos assim. Vou acertar aqui. Orelha com orelha, né? Mas aqui já é o meio, mas a linha reta do tecido. Pronto. Fabi, porque eu não vou deixar costura, não vou deixar costura e não vou deixar costura. Você quer cortar ele no meio para desmontar? Uhum. Tá, então vamos desmontar ele para ficar perfeito. Eu não marquei, então eu venho aqui, eu sei o que esse é o tamanho, tá em encaixe certinho. Faço isso, essa pontinha, marquei, agora eu coloco reto. Fabi, por que você não faz a voltinha ali? Porque eu faço retinho e dá certinho. Não pode ser no olho, faz a linha certa. Ó. Então, essa parte aqui, que eu cortei, eu vou trazer ela aqui. Vou fazer isso aqui pra ficar igual. Então, eu não deixo costura aqui, aqui é o meio, mas aqui eu vou deixar meio centímetro. E aqui, 2 dedos. Por que, sendo que eu vou ter que jogar fora depois? Eu tenho uma segurança assim. Eu prefiro, já fiz camisa e cortei em cima, e na hora que eu fui colocar, não sei o que eu fiz de errado, e não deu certo, sofri bastante. Então, a gente, e às vezes não tem tecido para fazer outro, tem que fazer isso. A ponta desse lápis é muito larga. Tô marcando aqui, mas não era necessário. Então, ele já vai dar a mais. Eu marco meio, só a ponta já dá quase meio centímetro. Então, sempre aqui, a gente usa um lápis fino, uma caneta, para ajudar. Então, vamos marcar meio centímetro. Eu usei a metade. E aqui 2 dedos, ou seja, a régua, que equivale a 3. E também posso fazer reto. Agora eu vou cortar. Quando eu for entretela e passar a carretilha tudo certinho, carbono, aí a gente marca tudo perfeito. Aqui eu tô deixando tudo, tô fazendo reto. Aqui eu corto. E aqui eu sigo a parte de baixo, com cuidado para ele não andar. O correto cortar já com o pano entretelado. E aqui eu vou tirar essas 2 partes. Aqui não deixa costura, mas na parte de baixo deixei. Eu deixei o meio, só vou tirar as... Meninas, espero que tenha gostado. Essa é mais uma aula cortando com a Fabi, tá bom? Cortamos a camisa. Beijos, tchau!